Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petrucco e hoje a gente vai falar de uma fotografia que tem crescido por aí, no mesmo ritmo dos corredores de rua. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Antes, eu preciso falar da Digipix, que é a nossa querida patrocinadora, que ajuda o Papo de Fotógrafo a trazer esse conteúdo para você. E eles têm uma linha de produtos que podem te ajudar a faturar mais com a fotografia. Porque não é só fotografar, né? Não é só clicar, encher HD de foto. A gente também precisa transformar isso em produtos que ajudem na parte financeira do nosso negócio. E você precisa conhecer a linha de produtos que a Digipix tem. Tem álbuns, tem artigos para decoração, artigos para presente, inclusive a canequinha que tá aqui, ó, que ajuda a gente a se manter hidratado durante o programa, que a gente presenteia o convidado, é feito pela Digipix e também você pode fazer para o seu cliente ou para os seus clientes. Outro recadinho muito importante é lembrar que esse episódio tem o apoio da Epix, o apoio da Pixelu, da AV Makers e também da Move Locadora, ou seja, todo mundo que pode te ajudar no dia a dia está aqui no Papo de Fotógrafo e todos os links estão na descrição do episódio. Combinado? Então bora lá que eu sei que tem muita coisa pra gente conversar hoje. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Rafa. Queria super te agradecer pelo convite. Eu fiquei lisonjeada. Eu já sigo o papo, assim, já tem tanto tempo, né? Não, que falei gente... isso que eu me sinto velho. Não, Quando a pessoa fala assim, desde o começo, eu desde já me sinto velho. assim, eu acho que você segue inspirando a gente com coisas legais, assim, ao longo da vida, da profissão e tudo mais. E eu fiquei muito lisonjeada com o convite para vir participar. Obrigadíssimo. Não, eu que fico contente por você ter se disponibilizado, se locomovido algumas horas até chegar aqui, porque é bacana a gente poder receber o convidado, tá? Sim. No olho a olho aqui, porque acho que a conversa evolui de uma maneira mais dinâmica, mais harmoniosa e mais humana, né? É, isso aí. E eu adoro um bate-papo. Então vamos longe, vamos longe. vamos aproveitar e começar a fazer o aquecimento para a gente deixar os músculos preparados para esse bate-papo aqui. Vamos lá, sempre que a gente começa um episódio, a gente quer conhecer mais do convidado. Tá. Né? Eu conheço, né? Agora os ouvintes precisam conhecer quem é a Carol, como é que a fotografia entrou na sua vida. Nossa, a fotografia entrou na minha vida numa transição assim de carreira. Eu fazia engenharia de telecomunicações, foi meu primeiro grande trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos na indústria e com engenharia de telecomunicações. E aí chegou num ponto que eu fui estudar designer. E aí larguei a faculdade de telecomunicações e fui estudar designer. Dentro dessa faculdade de designer tinha uma matéria que era fotografia. E aí de lá, da formação desse curso, eu já saí para uma agência de publicidade, conheci um fotógrafo incrível em Belo Horizonte e fui fazer assistência para ele. E aí, de lá, Rafa, eu já fui para fotografia fotojornalística. E aí eu vou te contar a história de como eu comecei, porque tem uma coisa meio mágica, assim, que aconteceu comigo, que eu brinco que é meio mágica, porque eu falo que a fotografia foi lá me resgatar da engenharia. E por quê? Assim, quando eu comecei a fotografar, eu fazia de tudo para aprender. Então, eu fui para uma festa em Ouro Preto e aí lá eu fui fotografar as festas da Semana Santa. E aí, chegando lá... Não era balada, era festa religiosa. Então. Festa religiosa, Semana Santa de Ouro Preto. eu sempre fui pouco baladeira. E aí, o que aconteceu? 4 da manhã, levantei eu, amadora, completamente amadora, para pegar o nascer do sol ali, naquelas igrejas lindas, o começo, as pessoas montando festa. E aí, um fotógrafo de jornal daquela época veio atrás de mim e já ficou olhando assim, eu já estava tomando o espaço dos fotógrafos profissionais. Eles chegaram atrás de mim, chegaram depois. E aí eu fiquei ali, assim, meio que eu passei o dia em Ouro Preto dando uma incomodada nesses caras, porque eu chegava antes deles, eu estava em posições que eles queriam estar e tal. E aí um fotógrafo de um jornal, um querido, assim, falou para mim, você trabalha para que jornal? E eu falei, não trabalho para ninguém, estou aqui estudando. Carol News. Não, estou aqui estudando, nem tinha ideia do que se tratava. E ele falou para mim, nossa, mas eu tenho certeza que eu vou te encontrar em algum jornal. Aí eu falei, nossa, tomara. Passados
6 meses, Rafa. Continuei nessa luta louca de fazer todos os tipos de festa que você possa imaginar. Festa de escola, para vender fotografia unitária ali, para pai de criança, para pai de festival de dança, para vender fotografia unitária. Naquela época não existia plataforma, eu criava a minha própria plataforma, criava ali as amostras, os pais pregavam na escola. Você nem sabia que era inversão de risco nessa época. Não, imagina, eu tinha que pagar a prestação da câmera, porque eu tinha me tornado, eu saí da engenharia para ir para fotografia e queria viver disso. E tinha também abandonado ali o emprego na área de engenharia. E aí ficava igual uma louca para pagar as prestações e o custo de vida ali, vendendo foto unitária. E aí, numa dessas, Rafa, trabalhando também numa festa de escola, uma pessoa me pediu cartão. Eu dei meu cartão. E passado o final de semana, a pessoa me liga e fala para mim assim, olha, eu sou o coordenador de fotografia do setor de jornalismo do lugar tal, e eu queria te convidar para vir repor umas férias aqui de uma fotógrafa nossa. Você não quer vir? Eu falei, não. Só lembrar que o cartão que você deixou não era o cartão de memória, era o cartão de visita. Era o cartão de visita, que hoje não existe mais, exatamente. Então, assim, o que aconteceu? 6 meses depois, eu trombei com aquele fotógrafo de Ouro Preto, resumindo a história, em uma pauta de política, que eu virei uma fotojornalista e cobria política em Belo Horizonte. Então, foi muito louco isso, né? E aí eu encontrei com ele e falei, olha, você lembra aquilo que você falou para mim há 6 meses atrás? Então, estou aqui no jornal agora dividindo pauta política com você. Então, daí é que eu entrei no fotojornalismo. E aí o outro milagre que eu brinco que acontece é que eu trabalhando ali na área política, fazia muito curso de retrato. E aí um fotógrafo daqui de São Paulo vai para Belo Horizonte para dar um curso de retrato. Posso falar o nome dele? Pode, claro. É o Danilo Russo, ele vai para BH para dar um curso de retratos, eu adorava ficar ali fazendo curso. E cheguei no Danilo e falei, Danilo, se rolar assim uma vaga lá em São Paulo de assistente, você me chama? Isso foi domingo, Rafa. Ele falou, claro. Quando foi na quarta-feira ele me ligou. Ele falou, Carol, tenho aqui um cliente precisando de uma fotógrafa. Quer vir? Eu falei, quero. Vim para uma entrevista na sexta, dessa mesma semana, para esse cliente me conhecer. Montamos ali um projeto de estúdio, porque esse cliente iria abrir um estúdio ali na 25 de março. E eu tive 1 semana para me mudar de Belo Horizonte para São Paulo, eu tinha 27 anos, para largar ali o fotojornalismo e vir para São Paulo. Então, assim, me mudei para cá em coisa de 2, 3 anos, larguei a engenharia e caio aqui em São Paulo como fotógrafa, tendo um estúdio ali na Ladeira Porto Geral de estilo feminino para trabalhar com produtos, uma maluquice. E fiquei fazendo bate e volta durante uns 2 anos, Rafa, até conhecer as pessoas aqui para continuar fazendo casamento em Belo Horizonte, porque eu precisava de ganhar dinheiro. Mas você já fazia casamento então em Belo Horizonte enquanto estava de fotojornalista. Exatamente. Porque nessa escola de design que eu estudei, tinham 2 amigos que já trabalhavam com fotografia de casamento lá. E eles viram ali a minha empolgação com a fotografia, eles falaram, você não quer vir fazer um casamento com a gente? Achei aquela frila que não vai cobrar nada, que vai falar que vai só para aprender. Exatamente. E foi dito e feito, Rafa, foi dito e feito. Fui para esses casamentos com esses meus amigos durante todo o curso para aprender. E fui lá vendo, na época, fotografia de filme, Rafa. Era filme. Então, assim, fotografei muito, muito com casamento. E aí, pós-mudando para São Paulo, fiquei por 2 anos até conhecer as pessoas aqui que contratavam os freelas para ganhar meu dinheiro, para pagar as contas aqui, entendeu? Eu ganhava pouco aqui nesse estúdio, então eu ficava indo e vindo de Belo Horizonte, São Paulo, todo final de semana durante 2 anos. Praticamente o que ganhava, pagava ponte aérea. Era tipo, Rafa, ficava metade. Você quer saber o valor certo? Era assim, eu ganhava R$350 como freela em Belo Horizonte, pagava 150 de passagem, 50 de alguma coisa ali entre um táxi, uma locomoção, e ficava ali R$200 para mim. Mas era todo final de semana. Então eu precisava de manter, não tinha o que fazer. Não tinha que pagar as contas. Aí dá pra perceber que realmente você gostava da fotografia, né? Porque é um sacrifício. É até legal falar sobre isso, porque assim, quando a gente começa a aparecer na internet, né? Seja
o Rafa como papo de fotógrafo, você, por exemplo, no Album Summit, que muita gente começou a conhecer o seu trabalho, e outros fotógrafos, né, palestrando em eventos, as pessoas acham que é meio que fácil, né? Não, foi fácil. Se ela tá aí, não vê a relação. O negócio, assim, e eles não veem ou não conhecem o sacrifício que foi feito antes, né? Não. Eles querem tudo, assim, na mão. Porque hoje tem a conteúdo... geração, será, Rafa? Hoje tem conteúdo no YouTube, hoje você tem conteúdos online, cursos online, que antigamente para você assistir um congresso, participar de um workshop, você tinha que viajar. Tinha que ir até onde o evento ou o workshop estava. Sim, ou ter a sorte do cara aí na sua cidade fazer o curso. Mas mesmo assim, você tinha que... Fui lá, paguei. Estar presencial. Fazer algum sacrifício para estar lá, né? Rafa, e é daí que eu tiro uma coisa importante, né? Que você vai ver que é uma das coisas que... Eu tenho alguns valores para a fotografia que eu bato muito em cima. Um deles é postura e a outra é network. Principalmente para a nossa fotografia de hoje, que mudou muito desde quando a gente começou. Então, o que eu acho assim? A delícia do presencial é essa. Você acha que se eu não tivesse me mobilizado para ir fazer o curso do Danilo, conhecer aquelas pessoas, chegar nele e falar, você me leva? Sabe, assim, eu sempre tive a iniciativa de tentar cavocar as minhas oportunidades na unha. Então, assim, eu ia lá e batia na porta das pessoas. Quantas cartas eu escrevi para vários fotógrafos que eu queria trabalhar com eles? Carta, não era nem direct no Instagram. Não, imagina, entendeu? Carta. Sabe? Foram muitas, não foram poucas. Então, eu fico vendo hoje, eu converso com alguns fotógrafos de esporte hoje, e eu acho muito engraçado, porque eles acham que vão receber convites, entendeu? Tipo assim, as pessoas acham que o quê? Alguém vai te ligar? Oi, tô muito, assim, a fim de trabalhar com você, sem nunca ter te visto, sem nunca ter visto seu trabalho pessoalmente, sem nunca ter trocado uma ideia, sem nunca ter te observado, sabe? Então, quando eu falo sobre postura... durante o evento, durante o trabalho, é que eu costumo dizer que tem sempre alguém te observando. E é daí que as coisas podem vir para você. Ali é mais uma porta aberta. A questão da postura. Iniciativa, sabe? Se você não tiver iniciativa de ir lá causar suas oportunidades, buscar suas oportunidades, elas dificilmente vão vir cair do céu para você. E essa coisa do network. Hoje em dia é muito network. Eu acho que você leu o meu e-book Seja Freela. Porque é muito disso, né? É muito. E uma das coisas que eu falei pra você, falei, nossa, Rafa, a gente já se fala ali no Instagram já tem um tempo, e eu sempre falei pra você, Rafa, tudo que você coloca no seu Seja Freela, eu concordo 100%. Porque é isso. Assim, eu acho que toda pessoa que... Primeiro, essa resistência, né? Você fala que tem uma certa resistência de ser freela, vai lá ganhar seu dinheiro, começa como freela. Gente, isso é tão válido, tão honesto, você pode enriquecer tanto com a fotografia. Eu vivo uma vida sendo freela, tenho, obviamente, a minha empresa, presto serviço para os meus clientes à parte, mas... É um prazer enorme ser freela e ganhar seu dinheiro como freela. É que as pessoas confundem freela como se fosse um funcionário não registrado, né? Meio que assim... Autônomo. Então, freela é um autônomo, é um cara que está prestando serviço para alguém. Para alguém, né? Exatamente. Que bom que é para um outro fotógrafo. E que tem que ter CNPJ. E que tem que dar nota. Então, ele não é só freela, ele é empresário. Então, assim, eu não sei de onde existe esse... na verdade, assim, a gente até sabe, é de cultura, né? De achar... Ele se sente um estagiário, na verdade. Eu acho que a impressão que parece que as pessoas... Que freela é uma pessoa menor? Eles dão a impressão de que, como assim, mas é um outro fotógrafo que tá me contratando, então ele é mais do que eu, sabe? É isso. Nossa, que eu acho que as pessoas acabam entendendo. Quando, na verdade, é um caminho, uma oportunidade para você crescer. E eu acho que são business. Se for pensar como estágio, é como você cresce na fotografia. Você entra... cru, digamos assim, você é um arquivo RAW na fotografia. Exato. E você vai aprimorando, aprendendo coisas e entendendo, olha, isso serve pra mim, isso vai funcionar pra mim, isso não. Sim. E vai crescendo como profissional até você sentir confiante o suficiente pra falar, cara, eu dou conta disso. Sim, mas... Eu consigo fazer isso por conta. Sim. E que bom que existem outros profissionais que reconhecem o meu trabalho e que me contratam para ajudar eles também no negócio deles. Eu acho que é isso que as pessoas deveriam pensar e usar esse caminho, porque, querendo ou não, financeiramente o freela consegue te ajudar a manter na fotografia, a pagar as contas e te preparar para a hora que você falar, não, agora
eu vou... Acho que até um modelo de negócio, Rafa. E eu acho que até enrola aí também um pouco de, eu não sei se preconceito e desconhecimento, né? Porque vamos combinar, assim, quais são as opções? Trabalho CLT de fotógrafo, eu conheço pouquíssimo. E os que tem pagam pouco, né? E os que que tem, é o que a gente pagam... mais, o que eu mais vejo, mais conheço são esses de sites de imóveis, que eles contratam, mas pagam, sei lá, R$15 por cada foto. Não, mas outros, enfim, mas, é o que assim, mais aparece, pelo menos no LinkedIn são essas propostas. Sim, mas paga um pouco em relação a uma vida de freela, por exemplo. E você vai ver que se você trabalhar como freela, você ganharia muito mais do que trabalhando como fixo. Mas eu não sei, assim, a nossa cultura tem um pouco da coisa do CLT, da segurança e tal, e aí as pessoas vislumbram esses cargos. E a outra opção, que para mim é a mais válida, é você ser dono da sua própria empresa. Mas mesmo quando você tem ali o seu CNPJ, você vai prestar serviço para outras pessoas, para outros CNPJs. Então, qual é o problema de ser freela? Entendeu? Eu acho que essa coisa é só o jeito da palavra, ou é uma imagem. Sabe? As pessoas tinham que abrir mais a cabeça e se jogar mais. Eu acho que ficou preso. Eu acho que sofremos muito. Eu falo sofremos porque eu sou freela. Sofremos muito no passado, né? E acabou isso ficando um pouquinho culturalmente impregnado na profissão. Acho e as que pessoas sim. talvez tenham um pé atrás. Ou até mesmo, a gente está vivendo na era do empreendedorismo, né? Onde as pessoas... os coaches da vida dizem que você é dono da sua própria vida, do seu caminho, do seu percurso. Sim. E aí, o fotógrafo, como artista, vislumbra isso, de ter o nome reconhecido, de ter o nome famoso, né, de ser contratado por celebridades, enfim, essas coisas, e acabam achando que o ser freela não é tipo assim, é como se fosse dar um passo atrás e não um passo à frente. Quando, na verdade, seria o degrau do meio, aquele degrau que te ajuda a subir pro próximo e não ficar tentando se esforçar ao máximo de subir um monte de degrau grande. Eu não vejo assim, né, Rafa? Para mim, freela é um modelo de negócio que eu escolhi viver. Entendeu? Não é só um estágio de saber, não é um estágio de conhecimento, sabe? É um modelo de negócio. Para mim, são aplicáveis das mais diversas formas. Exatamente. Exatamente. E como é que é dessa vida de Belo Horizonte, São Paulo, fotografia jornalística, casamento de freela e estilo, como é que você foi cair no esporte? Nossa, Rafa, foi assim, depois de... Olha as portinhas malucas que vão se abrindo, né? Eu acho essa coisa de manter a cabeça sempre aberta para as oportunidades e para o que você gosta. Primeiro, eu tive uma infância muito voltada para o esporte, né? Eu fui aquela criança que passou boa parte da infância muito ativa e em clube participando de esportes. Então, eu sempre gostei muito de esportes. #somos2. Também era então, assim. Eu vivi assim. Então, já tinha uma coisa de gostar muito do esporte. Sempre. E aí, a loucura, né? Fazendo casamento, como freela, né? E eu nem falo freela, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, a minha postura sempre me levava a entender o negócio do outro, de quem me contratava, como sendo meu. Então, eu sempre preferi, eu nunca usava o termo freela, mas eu sempre preferi entender que eu era parte de uma equipe. E eu fui parte de equipes, por muito tempo, de muitos fotógrafos. Isso, para mim, eu fico lisonjeada. Isso é uma outra coisa que eu falei para você. Eu sempre tive muita sorte de trabalhar com os meus ídolos, né? Hoje são meus amigos. E aí o que acontece? Eu trabalhando como fotógrafa de social para uma fotógrafa. Posso falar o nome? Pode, claro. Depois a gente manda o boleto para eles. Depois você manda o boleto. Eu trabalhava para a Irit, na época, como fotógrafa de casamento dela. E aí a Irit foi contratada para fazer uma parte do social de um evento esportivo. E aí ela levou a equipe dela. E eu fazia parte dessa equipe.
Então a Irit ficou lá incumbida de fazer os retratos do Pelé com o Federer, sabe? Assim, ela ficou com a parte incrível, legal, maravilhoso. Aqui vai dar publicidade. Não, ela ficou com a parte top dos retratos dos dois, assim, dos encontros dos dois. E nós, as outras fotógrafas da equipe dela, ficamos com a parte esportiva. Então, a gente podia cobrir uma parte esportiva deste evento e uma parte social deste evento. Então, backdrop, chegavam os atletas com patrocinadores, a gente tinha que estar ali fotografando isso. E aí, Rafa, foi o meu primeiro evento esportivo. Isso foi em dezembro de 2012. Eu já tinha tentado fazer esporte antes em Belo Horizonte por agências que desenvolviam essa, então fiz muita corrida de rua, mas onde pegou foi em 2012. Então dali, mais uma vez network e relacionamento, eu conheci uma agência esportiva. Com eles, me apresentei, contei meu primeiro evento esportivo e tal, já de cara com o Federer, com o Guga, com a Marister Bueno, assim. Eu não tinha exatamente noção da grandeza daquele evento, né? E aí, dali, eu conheci os donos dessa agência e falei com eles. Eu falei, topa fazer um estágio? Será que você arruma um estágio para mim nessa agência esportiva? E eles me abraçaram e falaram, então tá bom, em janeiro eu comecei a trabalhar com eles como freela. Então, como freela, mais uma vez, ganhando pouco para aprender o que precisava de ser feito, entendeu? Para entender os caminhos, porque a gente tem registros para tirar, para aprender como era a fotografia esportiva, para ver como era a fotografia esportiva. Mas, mais uma vez, fui lá, pedi, posso trabalhar com você? Entendeu? Me ajuda a começar? Então, mais uma vez, iniciativa, mais uma vez, alguém observando, sabia que eu tinha postura, de lá, falei, então vem. Entendeu? Então, mais uma vez, a gente tem que dar uma ajudinha, né? Tem muita gente que vai falar, mundo, né? Sorte, porque toda vez que ela pediu, as portas estavam abertas. Mas alguém observou, né? Não, então, sim, mas o fato é que muitas vezes também as pessoas vão pedir... Sim. Existem vários caminhos, né? Porque existe a porta vai abrir e a porta não vai abrir. E todos os nãos que eu recebi, né? Exato, mandei 500 mil cartas pro Bob Wolferson, ele nunca me respondeu. Eu já também chamei ele para dar entrevista aqui. Ainda não me respondeu. Mandei 500 mil cartas pro Bob Wolferson, mandei pro Márcio de BH, mandei pro Webinho, mandei para vários fotógrafos. Também, sabe, assim, óbvio que foram vários nãos. Mas aparecem os sims, gente. Em alguma, sabe, assim, é estatística. A gente tem que ir tentando. E existem duas formas, né? Uma, você encarar os nãos como a oportunidade de crescer, de se desenvolver e falar, cara, eu ouvi um não. Por que eu ouvi um não? Exato. Porque é a minha fotografia, é o jeito que eu abordei. E trabalhar isso para a hora que chegar o sim. Exato. Ou chegar porque você trabalhou a sua abordagem e funcionou. E estar preparado tecnicamente para assumir o papel. Porque você poderia, em dois eventos, os caras falar, olha, Carol, não vai dar, tchau e benção. Mas aí você quer ver uma coisa que a gente já conversou disso também. A gente, em algum momento, eu acho que você aborda isso, assim, como chegar, né, num fotógrafo de casamento, por exemplo, né? E aí eu falei, a fotografia esportiva é muito parecida com isso. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar com a Irit, por exemplo, ela me pediu meu portfólio. E fui lá com meu portfólio na mão, na época, fotos impressas. Não tinha Instagram, entendeu? Levei para a Irit meu portfólio impresso. E a Irit, ela era muito criteriosa. Muito criteriosa. Muito brava, muito crítica. Nossa, ela era tecnicamente impecável e de uma retitude, assim, sabe, assim, de caráter, de jeito de trabalhar. E... quando ela pegou meu portfólio, ela foi duríssima. Mas foi maravilhosa, eu aprendi horrores com ela, entendeu, Rafa? Então, assim, ela foi dura no portfólio. Ela falou, você tem que melhorar aqui, 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 aqui. Aqui podia estar de um jeito, de outro, de outro, de outro. Mas me deu uma chance. E a gente ficou juntas por anos, né?
Então, por exemplo, quem me levou para a Irit foi a Nelly. Ó, minha equipe tá cheia, mas aqui tem a Carol, você não quer testar a Carol? E aí ela me recebeu e foi mais uma vez contato e mais uma vez avaliação, sabe? Então eu passei por avaliação. E até hoje, quando você bate numa agência esportiva, o cara quer ver o que você fez. Então assim, a gente sempre está passando por avaliação, a gente está sempre se colocando à prova e a gente tem que aprender com os nãos, entendeu? A gente tem que aprender com os nãos. E aí aprender, pegando esse gancho, né, do estar preparado e realmente de ter algo para mostrar, para ouvir. Exato. Como começar na fotografia esportiva? Porque uma coisa é você ter a possibilidade de fazer um evento e se apresentar para uma agência. Sim. A outra coisa é eu, Rafael, que só faço casamento, falar, e agora? Gostei dessa parada, quero fazer. Qual seria a sua dica para quem está pensando em talvez diversificar a fotografia ou realmente ele gosta do esporte e quer atuar nesse mercado? Ô, Rafa, a minha dica é qual esporte que você ama? Sabe? Começa por aí. Porque a fotografia esportiva ela é hard, no sentido de muito trabalho, muito suor, muito equipamento pesado, muita carga. Nem sempre vai trazer o retorno financeiro que você está esperando. Mas o que te move para a fotografia esportiva é uma paixão e o que a fotografia esportiva devolve é um pouco de liberdade, de acesso, de estar fazendo história, de participar de alguns momentos históricos, né? Então, depende muito do que você está buscando na fotografia, né? Então, por exemplo, assim, ok, eu fui lá, bati na agência, a agência topou trabalhar comigo, né? Mas eu precisava de chegar na agência e falar, este final de semana estou indo para esses e esses lugares. Quando a gente fala assim, estou indo para uma agência, não significa que eu vou receber pautas dela e vou receber dinheiro tudo de mão beijada. Não é isso. Quando você fala assim, achei uma agência, significa que você tem um lugar para expor o seu trabalho. Que se vender ali fotos, eles vão te pagar uma parte. Se não vender fotos, não vai te pagar nada. Ou você vai ter um outro modelo, ele te passa uma pauta e aí, ok, está fechado, um valor fechado com você. No caso desta agência, eu precisava de aprender a trabalhar. Então, o que eu fui? Eu fui fazer o esporte que eu mais gostava. Na época, era futebol. E aí fui fazer todos os treinos, fui atrás de todos os clubes em São Paulo, todos os jogos. E aí você vai conhecendo gente, aprendendo como entra, descobrindo que você tem que tirar registro profissional, por exemplo, para fazer os jogos. Então, assim, como começar? Vai atrás do esporte que você mais gosta. E vai contando essas histórias, vai participando do que é aquele esporte, entendeu? Para mim é por aí. E eu acho que teria um acréscimo nessa dica, que se você tá querendo entrar, vai fazer um amador. Mas é você isso, não tem muita é isso. responsabilidade. Exatamente. E vai treinando, entendendo qual é o melhor ângulo, qual é a melhor lente, qual é o melhor momento. Para você se preparar e ter um portfólio. A diferença, talvez, quando eu começo na fotografia esportiva, é que eu já tinha ali, talvez, 10 anos de fotografia social. Então, já tinha meus equipamentos, já tinha ali uma tele, meus equipamentos já eram bons, né? Já fazia fotografia de casamento de alto nível, então meus equipamentos já eram legais. Então, para fotografia esportiva, foi só aumentar as lentes ali, o custo de vida ali, sabe? Para comprar os equipamentos, melhorar esses equipamentos para equipamentos esportivos e me jogar em modalidades que para mim faziam sentido, entendeu? E tem uma coisa que eu quero ver se isso é verdade, se bate com o discurso. O pessoal diz que fotógrafo de casamento fotografa de tudo, né? Que se tem um fotógrafo completo, é o fotógrafo de casamento que ele faz. Sem dúvida. Estilo, Ele falava faz isso e eu concordo moda, plenamente. faz retrato, faz fotojornalismo e tal. Sim. Essa bagagem sua, tanto no fotojornalismo quanto no casamento, ou até mesmo na fotografia estilo, te ajudou a, de repente, ter uma diferença, 100%. Um olhar diferente no esporte? 100%. A Nelly, eu sempre ouvi isso da Nelly, assim, fotógrafo de casamento é o fotógrafo mais completo que tem. E eu concordo plenamente com ela, porque a gente, enquanto fotógrafos de casamento, a gente tem que fazer tudo isso que você falou lindamente, né? Porque vai pro álbum depois, vai pro vídeo depois, a gente tem que ser bom nisso. E para fotografia esportiva, aí, meu filho, foi fácil, né?
Mais ou menos, Foi né? fácil, Rafa, porque você já, é igual eu te falei, eu já cheguei na fotografia com experiência, com essa bagagem do social. Então, correr atrás das coisas que precisavam não era um problema. Fazer um retrato bem feito, bem iluminado, nunca foi um problema. Depois de X anos de bagagem, né? Saber que você tem que seguir protocolos e regras e chegar com jeito no cliente e contato e tudo mais que é necessário para a fotografia esportiva, que mais uma vez vai bater numa coisa que eu repito, que é postura, disciplina, responsabilidade, comprometimento. Então, são coisas que a gente traz muito do casamento, aquele freela sério, que trabalha em equipe, que veste a camisa ali de quem te contrata. Para fotografia esportiva, isso é meio que obrigatório, né, Rafa? Não, eu acho que é para qualquer área. Para qualquer área, né? Proatividade, ética, Exato. Né? Comunicação é super importante. Exato. Eu acho que quando a pessoa mostra realmente quais são as suas intenções, né? Cumpre aquilo que promete, independente da área da fotografia, ele vai ter sucesso. É por aí. Né? E dentro dessa área, né? Você disse que é para começar com o esporte que mais gosta. Procure o esporte que você mais gosta, que é mais próximo a você. Que o sofrimento vai ser menor. É mais ou menos essa a dica. Que o sofrimento é menor porque é algo que você gosta, então as dificuldades você acaba relevando de uma forma mais leve. E porque você vai saber mais tecnicamente sobre essa modalidade. Mas existem momentos que você vai precisar fotografar outras coisas. Sim. Né? Ou por demanda da agência, ou até mesmo para um desafio seu. Por exemplo, Sim. Futebol. Em janeiro praticamente não tem futebol. Sim, você vai fazer os amigos dos caras. Se a gente tá falando de fotografia profissional, e quando eu falo fotografia profissional, não estou falando do fotógrafo profissional. Estou falando o esporte profissional de alto rendimento, tá? Não tem em janeiro, e aí você fica meio que, agora? Mas você tem muitas maratonas, campeonatos tem sempre corrida de rua, judô, jiu-jitsu, artes marciais e outras coisas. Sim. Como é trabalhar em áreas diferentes do esporte? Porque uma coisa é fotografar casamento. Você fala ser multimodalidades. Porque assim, uma coisa é fotografar casamento, outra coisa é fotografar aniversário infantil, outra coisa é fotografar newborn. Sim. São todos da área social, mas existem cada um suas especificidades, assim, aquelas coisas que ou tecnicamente são necessárias, porque uma coisa não... Por exemplo, quem faz newborn tem algumas coisas que não funcionam no casamento, quem faz casamento não funciona no newborn. Mas como é que é nessa parte do esporte? Acaba que funcionando da mesma forma ou tem coisas que você precisa realmente se adaptar? Tem sempre uma adaptação, Rafa. Primeiro, assim, se você vai fotografar uma modalidade que você nunca fez antes, o mínimo que você tem que fazer é estudar muito, né? Então, estudar muito, muito aquele esporte, assim. Saber primeiro todas as regras daquele esporte, depois buscar todas as referências, quem são os caras que fazem aquele esporte, ou quem são as mulheres que fazem aquele esporte, né? Todos os grandes fotógrafas que fazem aquele esporte. E estudar, não tem milagre, não vem fácil, sabe? Tem que estudar. Do mesmo jeito que a gente pega um casamento, de outra religião, que não é uma católica, que não é uma evangélica. Sofre. E aí? Entendeu? Vai fazer um judaico sem saber os rituais. Bom, vai no judaico sem um coturno. Vai por aí, no judaico sem saber os rituais. Entendeu? Eu fiz casamento maçônico, sabe? Vai fazer outros casamentos sem conhecer os rituais prévios. Na fotografia esportiva, a mesma coisa. Vai para uma modalidade que você não sabe as regras, que você não entende por que o cara está ali e não está em outra posição, é óbvio que você não vai ter as melhores fotos. Você vai ter um registro, mas não os melhores lances, né? E a minha dica é essa, vai estudar. E sempre tem uma coisa que, do mesmo jeito para fotografia de casamento ou para newborn, por exemplo, o equipamento varia, né? A lente para um retrato é diferente de outra, né? Da arquitetura, a gente usa mais uma grande angular para arquitetura, retrato mais fechadinho, mais claro. Para o esporte é a mesma coisa. É muita diferença você fazer boxe e fazer surf,
Concorda comigo? Para o surf, você precisa de uma super tele. O cara tá muito 600 longe. milímetros brincando. E para o boxe, para o UFC, você tá aqui colado no cara. Né? Se você tá ali no octógono, então você precisa de uma grande angular ali, de uma lente clara. Então, sim, varia. Escolha bem seus equipamentos de acordo com a modalidade e estude a modalidade. É super importante. Você falou de conhecer o esporte, eu estava pensando aqui, quando eu era criança, eu pratiquei natação, judô, joguei vôlei, joguei futebol. Uhum. E, cara, eu fico imaginando assim, imagina você está fotografando o judô, por exemplo, e você não sabe que o ippon é o golpe final que acaba a luta. Exato. Aí você resolve trocar o cartão de memória bem na hora da luta e acontece o ippon perdeu. O ippon perdeu. Acabou a luta, não tem uma segunda o beijo, chance. Já era, pede outro. Entendeu? Não, o beijo ainda dá você pra pedir, pedir, né? Eu não pedia, não. Dependendo do caso, dependendo da situação, dependendo do padre. Dependendo do padre, exato. A gente dá uma piscadinha assim, né, pro padre. Depende do padre. Aí o padre fala, olha, vamos beijar de novo pra sair aquela foto bonita. Tem que ser amigo do padre aí. A gente já combina previamente. Mas enfim, é importante isso, né? Estar atento e realmente saber de como funciona, de quais são as regras, é fundamental para você ter um registro legal. Rafa, até para se posicionar para ter um registro legal. Né? E eu diria mais, Rafa, a gente quando a gente vai fazer alto rendimento, que a gente sabe que a gente tem que fazer uma entrega muito especial, né? Um cliente especial, uma competição especial, a gente tem que estudar até os atletas. O atleta bate com a mão direita, com a mão esquerda. Entendeu? Qual que é a mão melhor do atleta? Para onde ele corre? Para onde ele corre? Para que lado ele respira? Vai fazer natação para você ver. Você sabe quantas braçadas ele dá até respirar? Entendeu? Você sabe quantas piscinas ele faz até respirar, até sair, assim, para você pegar a primeira foto dele de lado? Se ele respira para a direita ou para a esquerda? Então, assim, faz toda a diferença. Então, mais uma vez, estudar as modalidades, estudar os atletas. Se você vai fazer uma competição grande e se você puder, na logística, pensar que você precisa chegar antes para percorrer o percurso que esse cara vai fazer, para estudar os melhores pontos de foto. Tudo isso é planejamento, logística, é estudar. Tudo que a gente chega de paraquedas é mais difícil, né? Com certeza. Estudar. E aí eu tenho certeza que tem muita gente pensando igual eu, assim, do tipo, nossa, eu até queria fotografar esporte, mas depois de saber que eu tenho que estudar tudo isso, não, vou ficar só no casamento mesmo. Você acha que é só chegar lá na beira da quadra e clicar? Eu achei. Então, até você pode fazer isso. Você terá boas fotos? Talvez algumas, de alguns lances que podem acontecer para você bem abertão. Aí o que a gente chama assim, você vai ter um bom registro do esporte que você escolher. Agora, se você quer entregar, quer fazer foto boa, quer fazer fotos que sejam diferentes, que vendam a imagem do cliente, que vendam o patrocinador, a gente ainda no esporte tem essa, né? A gente tem sempre um plano de fundo, e o nosso plano de fundo tem que ser o patrocinador, entendeu? O patrocinador tem que estar sempre à mostra, o nome do clube tem que estar sempre à mostra. Então a gente ainda tem essa. Tem esse quê para se preocupar mais. Se você quer fazer fotos diferentes no esporte, você tem que estudar mais. Você tem que ser mais comprometido ali com o resultado. Mas você pode. Para começar, você pode. Sabe? Se joga. Vai lá para a beira da quadra do esporte que você quer e começa a registrar e a descobrir o que é mais interessante dentro daquela modalidade. A gente está falando muito da fotografia de alto rendimento. De alto rendimento. De profissionais. Sim. E que a gente realmente tem que ter essa preocupação de pequenos detalhes podem fazer a diferença, né? A gente, brincando aqui, recentemente a gente teve uma foto que viralizou, né? Do Marcelo, que foi a do surf. A do surf. Do eclipse. 5 anos de planejamento para fazer aquela foto. Você vai falar para mim que foi do nada? Ele falou, eu ouvi ele no podcast aqui com você, e recentemente ele contou isso, assim, foram 5 anos de planejamento. Foram meses para ele pesquisar qual que era a montanha que ia dar aquele exatamente o lugar certo, a hora certa. E aí, quando ele tinha tudo de logística planejado, ele ligou para o atleta. Entendeu? Então, não tem coisas legais e fotos boas na sorte, Rafa. É planejamento, entendeu? Pode Ou até então, ter na sorte. sem preparo.
sabe? Pode até ter na sorte, mas as chances de acontecer são muito menores são muito do que menores. se você estiver preparado. Mas Por exemplo, imagine se ele não tivesse planejado isso durante 5 anos e Não alguém ligasse saía. para ele, vamos fazer essa foto do eclipse. Até ele acertar, Sim, né? sim. Não só mas acertar posicionamento, a lente que ele ia usar, a posição, combinar a posição Sim. com o atleta. E isso foi, Quais aquela seriam foto as foi chances? dele, né? Foi um planejamento prévio dele, e aí ele propõe para a Red Bull aquilo, né? Então, eu costumo dizer que não tem sorte, tem fotógrafo preparado, entendeu? Mesmo numa outra foto muito famosa que teve, que é da Ana Marcela, uma foto do Johnny, que aparece o peixinho. O Johnny estava colado na Ana Marcela. Entendeu? Se aparecesse qualquer coisa naquela foto, olha o quanto ele está perto dela ali, entendeu? Então ele estava preparado, sabe? Ele estava com o equipamento certo, do jeito certo, no lugar certo, com a câmera certa, com a atleta, já conhecia a atleta, já sabia que ela rendia tudo isso. Então, aí aparece o peixe. Okay, E o Johnny é legal, eu estava pensando nele enquanto ele estava falando de estar preparado, não só de conhecer a estrutura, mas tecnicamente, para pensar em algo diferente. Cara, eu acho que ele é um dos caras que mais tem fotografias artísticas dentro da Olimpíada, por exemplo. Assim, porque ele pensa umas coisas que eu falo, cara, sabe que eu nunca pensei que alguém pudesse fazer isso? Porque o meu ponto de vista, quando alguém vai fotografar uma Olimpíada, é registrar. Tá. Mesmo que tenha um momento, por exemplo, vou usar uma foto dele que eu lembro muito, que é do esgrima. As múltiplas exposições? O longa exposição, né? Sim. Porque ele tem o rastro do atleta. Porque assim, se fosse eu fotografando, e a velocidade alta, para a hora que o cara encostar a espada no corpo da pessoa, eu apertar o botão e ter tudo lá bonitinho. Provavelmente ele tem essa também. Ele tem Rafa. essa também, mas assim, de conhecer o equipamento que ele tem, de conhecer o esporte que ele tá fotografando, de ele falar assim, cara... De precisar de um fundo neutro para fazer isso. Aqui dá para fazer uma longa exposição. Sim. E eu, conhecendo o movimento do atleta, eu vou conseguir o rastro que eu quero até o momento final, que é a hora que o cara vai encostar. Você já viu as fotos de ginástica que são isso? Essas múltiplas exposições? Sim. E por aí vai. Assim, é a questão de dominar o equipamento, dominar a técnica. E, cara... E tá no momento certo e saber que aquela técnica vai funcionar naquele momento. Para aquilo, sabe? Conhecendo quem são... Não precisa nem ser, de repente, é lógico. Para um fotógrafo que faz a Olimpíada, que tem que registrar um pouco de tudo, talvez ele não conheça todos os atletas como uma pessoa que é especialista naquela área. Modalidade. Mas ele conhece a modalidade de saber, cara, o cenário é propício para isso. Vou fazer... Fotógrafo esportivo tem duas coisas, Rafa, muito boas, que são assim. A gente sempre primeiro faz o garantido. Então, o que é o garantido? A foto bem focada, o momento certo, na hora certa. O registro feito está sempre garantido. É a primeira coisa que a gente chega e faz. Em qualquer esporte. A gente sempre garante que o cliente vai ter a foto bem exposta, bem focada, com o patrocinador atrás e tudo registrado, tudo feito. Depois que está feito, a entrega do cliente está garantida, aí eu costumo brincar que a gente vai se divertir, né? E se divertir como? Explorando técnica. Boleto tá pago, agora eu vou me divertir. É isso. O boleto tá pago, então agora eu vou tentar de tudo aqui. E aí a gente tenta de tudo. De todas as técnicas possíveis, né? Panning, dupla exposição, a técnica de arrasto, de tudo. A gente vai brincando, a gente vai se divertindo também, né? Porque não pode ser só ralação, né? A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Né? E para você, qual que é o maior desafio da fotografia esportiva, além de ter que estudar tudo isso para poder se destacar no mercado? Qual que é sei lá... Tipo, Rafa, é o equipamento. Puxa, é muito difícil comprar uma lente 600mm. O equipamento é duro, Rafa, mas não é isso. O equipamento é duro, Rafa, mas a gente conta com suportes, né? A gente pode falar da Canon, que tem o CPS, que a gente sempre conta com as grandes marcas em grandes eventos. Mas mesmo que você esteja... não estou num grande evento, mas se você quiser a parceria da Canon, liga para a Canon, vê se pode entrar no CPS, e aí a Canon pode te dar suportes com o equipamento. Então, o mais difícil não é o equipamento. O mais difícil a gente brinca, Rafa, que é logística. Então, assim, porque quando a gente faz o mais fácil é fotografar, Rafa. O mais difícil é planejar e estar lá. Conseguir credencial, conseguir a logística, chegar no ponto de foto adequado. Depois disso,
sabe? Fotografar é o mais fácil. Ufa, tô aqui. Nossa, agora dá para apertar o botão só. Agora eu tô aqui, agora eu tô relaxado, entendeu? Mas até chegar no ponto de foto, a gente tá sempre em momento de tensão, assim. Tudo pode acontecer, tá? Então isso é a parte mais difícil. Não, e é legal, a questão do credenciamento, né? Já que a gente está citando isso. A gente está falando sempre da fotografia de alto rendimento. A fotografia amadora, os perrengues são quase os mesmos. São quase os mesmos. Eu brinco que só as autoridades é que são diferentes. Né? Então, você vai fazer futebol, tem que ir ali, dependendo do estado que você esteja, tem que ir lá na Arfoc, tem que ir lá fazer a Arfoc para conseguir entrar e cobrir o futebol. Mas o futebol de várzea, não. Né? Você não precisa, só vai lá, liga para a comunicação do clube. Posso ir aí fotografar o futebol no final de semana? Às vezes nem isso vai ter, fala com o técnico, fala com o juiz. Oh, cheguei, posso fotografar? Entendeu? Tem de tudo. Corrida de rua, você vai se cadastrar como? Né? Posso ir lá só cobrir ali do gargarejo? Pode, vai lá, entendeu? Quer ver? Há uns anos atrás, Red Bull fazendo corrida maluca da Red Bull ali na Consolação. Eu queria fazer. Porque era muito engraçado, era muito bom. Fui eu para Consolação do gargarejo ali da grade, fiquei fazendo todos os carros descendo e todos os capotes e todos os detalhes, assim, porque eu queria fazer, entendeu? Ninguém me pediu. Não fui lá pela Red Bull, obviamente, e fui fazer porque eu queria, entendeu? E fui fazer da grade, como todo mundo. Então, assim, é muito mais... Quer fazer? Vai lá e faz. Entendeu? Não fica esperando. Na verdade, na maioria das vezes, a fotografia amadora, se você comparecer na torcida, você consegue fazer. Exato, mas se você quiser, de repente, almejar, falar, não, eu quero tentar fazer isso profissionalmente, vai na organização, né? Do evento, sei lá, da federação de judô. Liga para a federação, liga para a comunicação. Fala, olha, eu sou fotógrafo, estou a fim de fotografar, posso, como é que eu faço? Preciso de credenciamento, preciso de algum curso, tem que ir atrás, Rafa, iniciativa. Proatividade. Proatividade. Igual você falou no a gente continua falando disso, iniciativa, proatividade, depois chegar no evento, postura, né? Tem que ter postura para trabalhar. Tem sempre alguém te observando. Sempre alguém te observando. E funciona para todas as áreas da fotografia. É isso que eu acho mais legal, assim. Ao mesmo tempo que a gente tem coisas completamente diferentes de cada área da fotografia, que fotojornalismo é uma coisa, casamento é outra, apesar de ter algumas características, né? Fotografia newborn, no final das contas, algumas coisas são meio que assim, a base para você ter uma carreira. Quando eu digo de sucesso, não entendam sucesso ser famoso, ter milhares de seguidores. Porque sucesso varia para cada um, né? O que é sucesso? É sucesso, assim, de fazer aquilo que você gosta e poder viver confortável com aquilo que você gosta. Eu acho que esse uma boa definição. É o melhor de tudo. E aí, justamente falando desse tema, né? Que quando a gente fala viver do que a gente gosta, é a questão financeira. Porque eu acho que ninguém é feliz tendo que pagar para trabalhar. Sim, né? sim. Ainda mais na nossa área que ou profissãozinha ou hobby mais caro, né? Tipo, ou bicho pra tirar uns rins. Eu acho que nenhum fotógrafo tem os 2 rins. Nenhum. A gente vive uma desvantagem do 5-1, né, Rafa? Os equipamentos são todos em dom. A gente só não fala que é o olho da cara, porque sem ele a gente também não vai conseguir usar equipamento. Então a gente acaba vendendo outros órgãos. Tem uma desvantagem. Como é que é a questão financeira? Porque quando a gente fala de fotografia de casamento, de uma certa forma, existe um planejamento. Existe. Porque você tem um valor do seu pacote, você já sabe quanto o cliente vai pagar, em quantas parcelas ele vai fazer, você já tem mais ou menos o seu custo mensal, então você sabe, vai entrar tanto, vai sair tanto, vai sobrar tanto, posso pensar nisso, posso pensar naquilo, me preparar, nesse mês que é mais fraco, eu faço isso, planejamento me ajusto. Financeiro. Como é na fotografia esportiva? Nossa, então... Chorem com a gente. Preparem o lenço. Então, a fotografia esportiva nesse sentido é um pouco mais desafiadora, né? Porque você não tem esse planejamento, essa entrada antecipada, né? Então, a fotografia esportiva acaba vivendo ou de muitos projetos que você monta e oferece para os clientes, ou você entende, você pode viver também da fotografia avulsa, né? E tem no risco, né? Fotografia no risco, não sei como você chama isso. Dizem inversão de risco. Inversão de risco. Você trabalha para depois você ver se vai ganhar alguma coisa. É isso, você pode ir nessa. Que dependendo, Rafa,
eu tô para te dizer, quando a gente, principalmente se a gente falar de fotografia amadora, né? Quem faz fotografia de rua, se bobear, ganha mais colocando ali na plataforma do que sendo um fotógrafo contratado da organização, por exemplo. Né? Depende de quão boas fotos ele faz. Mas é muito diferente. Então, a gente está sempre... Primeiro, o Marcelo falou diferente, né? O Marcelo falou que ele traz um projeto, vende primeiro e depois executa. Para o nosso caso, para o meu caso, para a minha experiência, é o contrário. Eu tenho muitos projetos e eu vou atrás deles depois. Muitas coisas eu quero fazer, independente de alguém me contratar ou não. Então, eu aposto muito nisso também. E hoje eu tenho essa coisa de trabalhar para algumas agências. Essas agências já têm muitos clientes, então o meu telefone toca. Né? Carol, meio como um freela de casamento. Então, quando você é um bom freela, seu telefone toca sempre, não é? Você costuma dizer isso, né? Que freela bom de casamento não tem agenda disponível. Freela bom de esporte também não tem agenda disponível, sabe? Por quê? Porque as pessoas aprendem a nos contratar com muito tempo de antecedência. Então, eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, mas, por exemplo, no casamento a gente tem uma agenda fechada com anos de antecipação. 2 anos. Não mais. Não mais? Não mais. Agora entre 1 ano e 8 meses, assim. As pessoas estão meio... Estão mais... Depois, Covid deixou rastros. Então, assim, quando eu terminei em 2022 a fotografia de casamento. E quando eu fazia fotografia de casamento, a gente tinha essa questão de ter as datas com muita antecipação. Então, hoje, eu tenho essa questão de ser uma boa freela e de ter aí a minha agenda também ocupada com muita antecedência. Né? Então, as pessoas me ligam, Carol, o campeonato é em julho, me ligam em janeiro. Entendeu? Então, eles sabem mais ou menos essa antecipação, sabe que para me contratar precisa ligar com antecedência. Então, eu acho que é reflexo do bom trabalho. Bom trabalho, claro. Né? De ser bom freela, entendeu? Então, para mim, hoje acontece isso. Mas, com certeza, é mais desafiador do que a fotografia social. Para quem faz fotografia amadora, por exemplo, que tenha inversão de risco, eu acho que se ele não tiver um comprometimento de realmente ir nos eventos, ir com frequência, porque não é só, vou só no final de semana. Isso, ok, se de repente é um extra. Sim. Se ele já tem o boleto pago, ele fala, não, agora eu preciso comprar uma lente, então eu vou fazer esse trabalho. Sim. Mas eu acho que quando a pessoa realmente vai se dedicar a essa área, quer viver de 100%. Quer viver da fotografia esportiva, principalmente amadora, sim. Ele vai ter que ralar bastante e falar, cara, eu vou ralar, mas eu vou fazer o negócio acontecer. Rafa, mais uma vez, a palavra que vem para mim é iniciativa. E como eu já passei por essa fase, é uma coisa que super funciona. Essa coisa da dedicação diária. E isso para mim chama network, Rafa. E isso traz frutos. Por mais que possa não trazer dinheiro naquele momento, ou traz um dinheiro pequeno naquele momento, essa semente que você vai plantando ali diariamente, indo a uma corrida, indo a um treino, indo acompanhar a corrida ali na USP, fotografa aquele atleta ali, aí o atleta te conhece, toda corrida que o atleta for correr, você já se fala, já tem ali dinheiro garantido. E se você for fazendo isso todos os dias, Rafa, e tiver comprometimento e postura, mais uma vez, você vai ampliando o seu network. E aí chega num momento que eu acho que a gente tem que pensar a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, essas conexões te trazem retorno financeiro. E a gente tá vendo uma época que hoje as pessoas que praticam esporte amador querem mostrar que elas praticam. Né? Sim, nossa. Eu vejo assim, muito assim, o cara vai no CrossFit, ele posta o dia inteiro que ele tá no CrossFit. Então, se você é um fotógrafo que realmente, de repente, você gosta de CrossFit, você fala, cara, tem uma academia aqui do lado. É por aí. Deixa eu fazer uma proposta pro cara. Eu venho aqui, faço algumas fotos, ele vai poder usar como divulgação do espaço dele. A pessoa vai poder comprar foto e postar. Exato. E você vai trabalhando isso. E aos poucos vai... É mais ou menos como fotografia escolar.
Não deixa de ser. Você vai criando o seu modelo de Exato. negócio, Rafa. E para mim é tudo semente plantada. Eu acredito que a gente tem que, já falei, a gente tem que ir abrindo as nossas oportunidades e cada vez que você for lá e investir o seu tempo em conversar com alguém, em ir lá e se apresentar, pode ser na academia, pode ser para o atleta, pode ser no campo, onde for fácil o acesso desse esporte para você, né? Você nunca está perdendo nada. Sabe? Você está se expondo, está indo lá, se apresentando. Então, indo com ética, sabe? Com postura, com comprometimento, entregando um trabalho. Eu vou falar um trabalho ok, entendeu? Um bom registro daquilo, não estou nem falando de grandes fotos. Tem espaço. Você vai ter seu retorno. E tem que ter um entendeu? pouquinho de cara de pau para ir tirar um jogo. Eu não chamo de cara de pau, assim, eu chamo de iniciativa. Não é Eu cara uso- de pau, não, é eu iniciativa. uso a palavra do povo. Isso não é cara de pau, iniciativa. Não, Você cara vai de ficar pau. esperando o quê? Não. Alguém te convidar. Então, Faz mas uma foto só tem minha. iniciativa quem é cara de pau. O cara tem que tirar um pouco a Iniciativa. timidez, a vergonha e se apresentar e mostrar. Mano, mas em tudo. Você vai ficar tímido pra ver se alguma coisa te acontece. Entendeu? É difícil. Fica tímido pra você ver. E falando um pouquinho do fluxo de trabalho, a gente já falou pra galera como é que faz pra entrar, que vai sofrer financeiramente pra trabalhar na área, mas É a gente. diferente. Um pouquinho. Só um pouquinho. Como é que é o fluxo de trabalho? Porque a gente, é lógico, a gente já falou de equipamento, em que às vezes é preciso ter uma 600mm. Às Se vezes não vai, pode se comprar, quiser surf, vai. alugue. Ou Aluga, é uma boa opção também. Ou vai fazer uma parceria com alguma empresa de equipamento. Exato. Sim, tem sempre uma solução. um caminho tem. Exato, uma tem maneira de sempre uma resolver. solução. Exato. E como é que funciona o dia a dia? Tá. Carol, te contratei para fotografar Palmeiras e Novo Horizontino, que vão Boa. jogar agora nas semifinais do Paulista. Tá. Como é que funciona o seu dia? Como é que você se prepara? Como é que você trabalha? E como é que você entrega isso para quem te contratou? Tá, vamos lá. Palmeiras e Horizontino. Então, para começar, eu vou ter que chegar 2 horas antes do jogo no campo, porque é o de praxe, a gente precisa se localizar no campo, escolher ali uma boa posição, falar com as pessoas, entendeu? Normalmente esse cliente já me falou como ele precisa das fotos, se amanhã, se na hora. Normalmente a gente entrega na hora, né? Tô chutando o que seria uma rotina minha. Então, vai para campo, leva tudo que precisa, cadeirinha, capa de chuva, o guarda-sol, guarda-chuva, protetor solar, aí depende de como você se organizou. Espero que você tenha visto a previsão do tempo antes de ter ido para Que um em São campo. Paulo pode mudar a qualquer momento. Exatamente. Mas espero que você tenha ali a capa de chuva, o guarda-sol, o protetor, tudo ali, né? Aí se instala. Durante o jogo, a gente já entrega algumas fotos. Então, para cada esporte, Rafa, tem ali o seu tempo, certo? Então, você se organiza para entregar as fotos já durante os jogos. Né? Durante o jogo rolando, você já tem que se subdividir ali, se organizar entre os tempos desse jogo para fazendo entregas. Então, jogo acontecendo, então assim, é uma metade do olho no campo, a outra metade editando, metade no olho no campo, metade editando e subindo para onde você tiver que subir. Se for via WhatsApp para o cliente, se for via galeria, se for via plataforma, aí você entrega Mas de se acordo tá com o que nesse for caso, combinado. por exemplo, você fotografa com um cartão e põe no computador, ou ele já tá com o cabinho Aí depende. laranja e fotografando Pode ser. e já abrindo no Lightroom? Rafa, é assim. Então vamos pensar assim, quando a gente está falando de Copa do Mundo ou está falando de Olimpíada, o cabinho já está ali disponível. Então até Mundial também tem. O cabo já está ali disponível para você. Então se você tem uma câmera cabeável ali, espeta ali o cabo na câmera, já vai fotografando e já vai parar lá no editor, né? Para quem está editando para você. A outra opção de fotografar cabeado no Lightroom funciona? Funciona também. Já fiz isso bastante, assim, tá? No passado, campeonatos e jogos inteiros. Então, o Lightroom tá aqui, tá cabeado e vai editando enquanto rolando o jogo. Funciona também. E atualmente eu faço via wireless, né? Então, editor, seleciona, já sobe, outra entrega rápida. Então, depende um pouco da infraestrutura e do que você combinou com o cliente. Mas, em geral, sempre entrega na hora do que está rolando. Então, em geral é isso assim. a importância de conhecer um pouco o equipamento para já meio que Por isso fotografar se organizar. pronto. Não, isso, mas, fotografar pronto. já deixar A foto tem imagem que sair pronta, redonda. Nada de ficar querendo pôr preset na foto para deixá-la
Você vai deixar... Você pode fazer um preset assim, ó, vou falar como eu faço. O meu preset fica lá contraste, fica lá um pouco de preto e fica lá um pouco de nitidez. É isso. É isso que... E já deixo metadados, tudo pronto, organizado, file info impecável. Dependendo do seu cliente, file info em vários idiomas e por aí vai. Isso tem que estar redondo. E deixa eu ver o que mais. É isso, file info e tal. E aplica, sabe? Não, foto tem que sair pronta. E quando a foto é do celular, aí o preset já está na câmera. Vai lá, organiza, sabe? Fotometrou, temperatura, contraste, preto, nitidez, tudo na câmera, já sai pronto. E a perguntinha que eu acho que é a que se você mais responde quando você está fotografando, é RAW ou JPEG? É JPEG. Foto tem que sair pronta, Rafa. Não tem... Imagina um esporte super veloz, que é muito movimentado. Vamos lá falar. Tênis de mesa, beisebol, basquete, handball. São muito rápidos. Não tem essa de fotografar em RAW, entendeu? É JPEG, no máximo, e escolhe ali o melhor quadro possível, verifica, tá focado, subiu. Não tem isso. Foto tem que sair pronta. E uma curiosidade, eu acho que grande parte do amor pela fotografia que as pessoas têm é o fato de poder fazer fotos incríveis, né? Eu acho que quando você olha uma foto sua... A gente sempre busca. Quando a gente tá olhando uma foto, aquela que a gente fala, porra, eu manjo que eu faço, né? Eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso. Quando você vê uma foto que é incrível. Normalmente no campo, ou numa quadra, ou no esporte, você meio que tá presa a um local, assim. Você não tem muitas opções de enquadramento. Às vezes você tá fechado num ponto de foto específico. Assim, você acaba não tendo muitas variações. Porque eu, no futebol amador, por exemplo, posso ir do lado do campo, correr para trás do gol. Em teoria, se eu não atrapalhar o jogo, né? Vou ali pela grade, pro lado de fora. Mas eu tenho as opções de eu, de repente, me movimentar. Enquanto na fotografia de esportes de alto rendimento, você não tem muita opção. Mas a gente tem Isso 3 te incomoda? câmeras. Então, assim, mas você vai ter, talvez, de composição de lente, por exemplo, de ter uma mais aberta, uma mais fechada, mas não de composição de enquadramento, porque você vai estar meio que presa num espaço. Isso te incomoda de alguma forma? Não, Rafa, não incomoda. O boleto tá pago, acabou. Não é só o boleto tá pago. É que eu escutei uma vez de um fotógrafo muito, muito profissional, assim, adoro ele. Ele fala assim, a foto vem. Às vezes a gente fica numa ansiedade maluca de ficar procurando posicionamento de foto, ao invés de se concentrar no atleta que está ali fazendo o trabalho dele, e você tá igual um maluco ali, só pipocando, se coçando, não sabendo o que faz exatamente, ao invés de concentrar na história que aquele atleta tá ali, na participação dele. Então, fica quieto no seu lugar, sabe? Vai registrando ali todo o acontecimento do atleta, tudo o que ele está fazendo. Se você for um bom fotógrafo, você vai ter estudado ele previamente, então você sabe que ele vai ter ou um tique, ou ele vai, sabe, um jeito de comemorar. Ele vai fazer alguma coisa que pertence à história dele. E aí você está ali pronto para que essa foto, naquele momento, aconteça. Quando a gente está em grandes eventos, os pontos de foto são sempre estudados muito previamente. Então, você vai estar num bom ponto de foto, sabe? Ninguém em grandes eventos coloca você num lugar ruim. Então, só sossega, sabe? Só deixa fluir, fica quieto, concentra, foca no que você tem que fazer, que é entregar uma boa foto. E a foto vem. Não, isso é legal. E aí o importante de tudo isso, de quando você entrega, você já falou pelo WhatsApp, às vezes por um drive e tal. A outra questão é quando o boleto é pago. Como é que funciona a questão de financeira desse processo, né? Você recebe por exemplo, vamos dizer uma Copa do Mundo. Não sei se já Copa foi a do sua Mundo eu não experiência. cobri ainda. Tá, mas assim, num evento que é profissional. Tá. Normalmente você recebe um valor antes, um valor depois, um valor por foto. Como é que funciona? Aí depende do contrato, depende de como você negociou. Em geral, quando a gente está cobrindo grandes competições, se for para órgãos específicos, para clube, para organizações, né, independente de quais seja, ou para o patrocinador, em geral você vai ganhar por diária, Rafa.
né? Não é foto fechada. Foto fechada, foto ou por pacotes de fotos, vamos pensar assim. Pacotes de foto você pode vender também para organização, você vende para atleta, foto unitária você vende para atleta. Mas, em geral, organizações, patrocinadores, agências, elas compram a sua diária. Então, você faz o seu trabalho e depois você emite a nota e 30 dias, ou 60, ou 90, ou 120. Ou seja, não adianta ganhar pouco, você tem que demorar para ganhar ainda. Não falei que era fácil. Não falei que era fácil. Não é casamento que você recebe prévio. Não, você tem que ter mais organização. E deixa eu só uma curiosidade nesse caso, por exemplo, você foi contratado pela agência e tem foto X ou Y lá para fazer. Em algum momento você pode trabalhar alguma outra coisa? Você tem a liberdade de, por exemplo, fazer algumas fotos e depois tentar vender isso para um... eu não diria por fora, porque pareceria antiético. Mas, por exemplo, fazer algumas fotos e entregar isso para a organização do evento. Depende do que você tem em contrato com a agência. Né? Porque a agência pode ter um contrato específico com o contratante. Se for um contrato de exclusividade, de jeito nenhum. Não pode vender fotos para o atleta, por exemplo. Você tem que entregar. Normalmente não é nem isso, não é nem você que faz isso. Normalmente o cliente já passa para o atleta, por exemplo, né? Depende um pouco de como você se credencia. Se você for freelancer e chegar lá para cobrir qualquer competição, você pode depois tentar entrar em contato com o atleta e vender diretamente. O maior número de pessoas possível. O menor número de pessoas possível. Você pode, entendeu? Só depende de como você é contratado. E isso você tem que checar sempre antes. Não, porque eu pensei que de repente a gente fala assim, Carol, preciso da foto, sei lá, do Neymar com a marca tal no fundo. Beleza, você já tem a foto. Sim. Se você teria liberdade de repente falar, bom, já tô aqui mesmo. Posso fazer todos os outros. Dependendo de como for o seu contrato, pode. E de repente até mesmo depois, sei lá, eu tô pensando tudo é negociado. Vou fotografar o pessoal, vou virar de costas pro câmbio, vou fotografar a torcida e depois vender isso aqui pra torcida, por exemplo. Tudo é negociável. Tudo assim, é completamente aberto. Você só tem que honrar estes contratos, né? Mais uma vez, postura profissional, né? E eu costumo dizer que perguntar nunca é demais. Então, se você tem dúvida se pode ou não fazer, pergunta para quem está te contratando, entendeu? É muito diferente. Quando você vai contratado, é importante esclarecer os termos, né? De tudo. Até com casamento a gente faz isso. Mas quando você é freelancer, 100%, foi lá, se credenciou para um jogo como freela, aí o céu é o limite. Aí vai depender da sua iniciativa. E da sua criatividade. E da sua criatividade. Obviamente que a assessoria de comunicação vai te mostrar o que você pode e não pode fazer, aonde você pode e não pode ficar. Vai esperar da sua parte postura durante o jogo, né? Coisa básica. Não atrapalhe o jogo, né? Não saia gritando por aí enquanto, né? Postura, Rafa. Não vai fazer no jogo que os fotógrafos de casamento faz culpado. Às vezes. Ir atrás do juiz e falar pra ele, sai da frente que eu tô precisando. Dá licença, padre. Não pode fazer essas coisas, né? Postura. Tendo postura, depois, se você é freelancer, você pode tentar o que você quiser. Falar com todos os atletas e vender, por exemplo. Não, muito legal. A fotografia esportiva... É possível. Só me deu preguiça em ter que estudar tudo. Aí, de resto, eu tô bem animado, assim. Eu gosto bastante do assunto. E, Carol, pra gente terminar o nosso bate-papo, aquela pergunta polêmica. Aquela que pode gerar cortes, cancelamentos. Vamos lá. A fotografia de esporte, de uma certa forma, é dominada pelos homens. Como é o desafio ou como é que você vê as mulheres nesse mercado? Como é que você encara, né, essa barreira, digamos assim? Ai, Rafa, não é barreira. Eu não encaro, é dia a dia, né? Não vejo como barreira. Eu acho que é só uma questão de vontade, como eu te falei antes, né? A gente ocupa o lugar que a gente quiser no mundo, Rafa. Isso para qualquer pessoa, sabe? Homem, mulher, a gente ocupa o espaço que quiser. Eu nunca vi isso na vida, eu nunca passei por isso, Rafa. Como eu te falei, minha primeira faculdade foi engenharia. Então, eu com 15, 16 anos, eu já estava acostumada a lidar com uma realidade e
nesse sentido, que eu era minoria em relação à quantidade de homens. Mas isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca fiquei observando se tinha mais mulher ou homem na sala. Não fazia nenhuma diferença para mim, nenhuma profissão, assim. Não existe. Não existe isso nesse sentido, assim, de me sentir menor ou me sentir agredida, ou existir uma barreira para mulheres entrar no esporte. Isso não existe, Rafa. Isso não existe. Você não sentiu nenhuma dificuldade em entrar nessa área por ser mulher? Eu não senti nenhuma dificuldade por ser mulher, assim. Eu vou te contar uma história. Eu escolhi não fotografar, por exemplo, futebol. Vou pagar minha língua, porque eu já fotografei futebol. Lá a polêmica. Seremos cancelados. Bora lá, procurar o cancelamento. O que acontece? Minha primeira paixão foi futebol e eu cobri futebol até 2014. Foi meu último jogo. Tá, ok. 7-1 é um trauma para muitas pessoas. Eu entendo você. Tipo isso, Rafa. Foi quase isso. Nesse dia, muita gente desistiu de assistir futebol. Vamos lá. Incluindo eu. E aí, só que aí, por que eu parei de fotografar o futebol, assim? Porque, como eu te falei, a gente, para fotografar futebol, chega 2 horas antes. E por que chega 2 horas antes? Por causa da torcida, por causa da violência gratuita que existe nesta modalidade. E vai embora 2 horas depois, porque a gente precisa esperar a torcida ir embora. Então, assim, para mim, quando eu deixei de fazer alguma coisa, foi por opção. Eu não queria mais fotografar, eu não queria mais passar pela violência gratuita que envolvia a modalidade. Então, se você falar assim, do que você desistiu de fazer porque é mulher? Putz, eu só desisti de cobrir futebol, mas fui eu escolhi. Mais uma vez, eu escolhi aonde eu quero estar, o que eu quero fazer. E não era nem pelo fato de ser mulher, mas pelo... Não, era pela violência gratuita da modalidade. Independente de ser homem ou mulher. Independente de ser homem ou mulher. Porque a violência acontece com os meninos também. As cusparadas acontecem para os meninos também, porque a torcida é uma coisa maluca. A torcida de futebol é uma coisa maluca. Não tem nenhum grau de racionalidade. Para a torcida de futebol, o time dele é o herói e o resto é vilão. O resto é vilão. Inclusive você que está passando com a sua câmera ali perto do alambrado, entendeu? Você não tem nada a ver com a história, mas você está tomando igual. A sua mãe, sabe, assim. Então, todos os lugares que eu quis estar, eu estive, entendeu? Não tive problema. Você é mulher e não passa por aqui. O que a gente escuta sobre isso tem a ver com postura, mais uma vez. E aí a gente pode até falar, Rafa, que a fotografia de casamentos também acontece. Então, por exemplo, eu já tive problemas por falta de posturas de fotógrafas enquanto eram da minha equipe, enquanto trabalhavam comigo durante o casamento. Deram em cima do padrinho, é isso. Entendeu? Ao invés de estar focada no trabalho e fazendo daquele dia da noiva um momento super especial dos convidados e tal, ao invés de estar ali focada em contar uma história, estava com a cabeça em outro lugar. Entendeu? E na fotografia esportiva isso também acontece. Eu já escutei papinhos do tipo, aqui não contratamos mulheres. Infelizmente, eu até falei com a pessoa que falou isso para mim, não é possível que eu estou ouvindo isso na altura do campeonato. Mas, mais uma vez, por postura. E não exclusivamente do esporte. Entendeu? Então, mais uma vez a gente toca nessa história. Postura. Sabe? Postura. Para mulher, para homem. Já vi homens fazendo bobagem também na fotografia esportiva, na fotografia de casamento. Ser humanagem, Rafa, sabe? A gente precisa ter posturas. Está ali para quê? Para contar uma história. De quem? Ou é de um casal, é de uma família, ou é de um atleta, o melhor momento da vida dele, ou é de um atleta amador que está ali se jogando numa corrida achando a coisa mais linda do mundo, ou de qualquer outro esporte, entendeu? A gente está ali, tem que ter foco. Você está ali trabalhando, sabe? Não vai ser um momento de lazer, vai ser um momento de trabalho, comprometimento, sabe? E é isso. Então, se você falar para mim assim, já teve problema com o feminismo? E uma coisa muito curiosa, inclusive, Rafa, que a América Latina, o povo machista, difícil. Porque quando a gente vai
as experiências que eu tive de fotografar nos Estados Unidos, no Canadá, um pouquinho na Europa, você vê uma quantidade de mulher em campo ou em quadra, né, independente, assim, que é muito grande, entendeu? Você vai falar assim, é maior do que os homens, mas é maior do que aqui no Brasil, é maior do que na América Latina, entendeu? Então ainda tem uma questão cultural. Então nunca tive problemas de ser mulher e estar no meio de tantos homens, nem como engenheira, nem como fotógrafa. E talvez as mulheres também ainda não se sintam à vontade de arriscar para esse mercado, porque acabam indo para uma fotografia de casamento, uma fotografia de família, uma fotografia de newborn, né? A gente estava falando nos bastidores aqui, né, Rafa? É muito mais gostoso se preparar, ficar muito linda para um dia de trabalho num casamento, do que se preparar, pegar aquele chapéu horroroso, colocar no cabeça, assim, colocar um monte de protetor solar na cara, ficar horrível, e ir para a beira de um gramado, sabe? Saber que vai tomar chuva, vai tomar sol, e tá ali ainda com muita vontade de fazer boas fotos, sabe? É você, o seu querer que tem que estar ali. Você, mulher, meninas, sabe? Você que tem que querer estar ali. A gente tem o espaço que quiser, onde quiser, Rafa. Então agora, olhando ali para a câmera, não vou falar para você deixar uma mensagem para quem quer fotografar esportes. Eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que querem fotografar esportes. Então vamos lá. Meninas, eu vou falar para vocês o que eu costumo dizer sempre para todas as mulheres. E de verdade, já falei aqui com o Rafa que eu acho que vale para os meninos também, mas as meninas, se a gente tiver que lutar mais, ou mostrar mais, ou provar mais, porque a nossa sociedade aí é meio maluca, postura, sabe? Postura na hora que estiver em campo, postura na hora que estiver trabalhando, sabe? Comprometimento, foca no seu trabalho, foca no que você tem que entregar e foca, sabe? Eu percebo muito isso, assim, quando eu tenho a oportunidade de estar em campo observando outras fotógrafas, que muitas delas estão com a cabeça em qualquer outro lugar. Falta postura. Então, assim, se comprometam, tenha postura, seja profissional, que a gente ocupa o lugar que a gente quiser, aonde quiser. Então, é por aí. Muito bem. Carol, obrigado pela sua participação. Rafa, obrigada a você. Passou voando. É assim. Mas assim, passa tão voando que o pessoal ali dos bastidores Eles já fica ficam, assim... Corta, já deu. A culpa é deles. Gente, passou voando, Rafa. Obrigada pelo papo. Adoraria ficar aqui. A gente poderia ficar falando horas. Eu sou da conversa. A gente vai marcar um dia pra ficar o dia inteiro aqui conversando. Tudo uma pessoa chega, a gente ainda vai conversar. Já deixa gravando full time e a gente vai se falando. Sem tema, sem pausa, sem nada. A gente grava direto. Boa, querido. Tá bom? Obrigada pelo convite. E pra você que tá aí acompanhando, né, o Papo de Fotógrafo no YouTube ou no Spotify, faça, né? Clica lá no botãozinho se inscrever, seguir, para poder acompanhar os novos episódios. Sim. A gente tem muito episódio que já está aí disponível para você desenvolver a sua fotografia, desenvolver o seu lado humano, ver que perrengue passa todo mundo. Exato. Não fique preocupado. Perrengue todo mundo passa e a gente tem esse monte de histórias para contar aqui no Papo de Fotógrafo. Então, acompanhe os canais, acompanhe o Instagram, porque sempre tem novidade, sempre a gente vai trazer alguém para compartilhar experiências, histórias. E para você aí do outro lado, um grande abraço e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau.